Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? Desde já quero desejar a vocês um bom começo de semana, certo? Uma boa segunda-feira. E hoje iremos começar um novo capítulo, certo? Que fala sobre mapa. São retratos planos e esféricos, tá bom? Na nossa aula de geografia, tá certo? Vamos fazendo uma leitura e debatendo aos poucos. Quando a gente fala mapa, a gente lembra, olha, nosso mapa do Brasil aqui, muito utilizado em geografia, para que a gente possa saber que o Brasil tem todos os estados, até cidade, ok? Cada município tem seu próprio mapa, você pode pesquisar e achar o município de Taquaritinga, o mapa de Taquaritinga, quer dizer, o mapa de Pernambuco, bem detalhado, tá bom? Então os mapas são realmente retratos que não servem somente para nos localizarmos, mas serve também para entendermos como é o funcionamento de toda a Terra. Vamos lá. Examinando o mapa logo abaixo, podemos tirar algumas conclusões a respeito do Brasil. É como se estivéssemos contemplando uma fotografia de nosso país, na qual estão definidas as regiões, os estados e sua capital e o Distrito Federal. Certo? Aliás, falando em fotografia, poderíamos perfeitamente comparar um mapa com uma foto. Você já observou que as fotos mostram apenas uma parte ou um detalhe de determinada paisagem, objeto ou pessoa? Afinal de contas, é impossível visualizarmos as costas de alguém que foi fotografado de frente. Assim também acontece com os mapas. Eles são apenas uma representação da realidade, assim como a foto, ou seja, mostram aquilo que alguém viu e quis reproduzir. E da forma e da mesma forma que não é possível colocar numa foto o registro completo de uma pessoa, também não é possível registrar tudo de um lugar no mapa. Por isso há diversos tipos deles. Então, aqui a gente está vendo de uma forma bem clássica que se a gente quer numa fotografia, a gente não pode ver todos os pontos, frente e verso, todos os lados, a gente vai tirar várias fotos para determinar todas essas imagens. Assim também é um mapa. Não existe somente um mapa que é mostrando a frente. Através de mapa você pode dizer todos os pontos, todos os eixos da Terra. Tá bom? A gente vai ver alguns, né, mais adiante. Mapa é uma representação gráfica em duas dimensões, traçadas em escala reduzida da superfície terrestre a partir de uma perspectiva vertical, isto é, são desenhos que retratam um lugar, país, região, estado, cidade, etc., da superfície curva da Terra em uma superfície plana, folha de papel ou monitor de vídeo, num determinado momento. Um mapa serve para localizar lugares de acordo com as coordenadas geográficas, para identificar e seguir um itinerário, para mostrar uma paisagem de uma determinada área ou para transmitir informações mais variadas. Antigamente, né, antes do GPS, as pessoas se localizavam por mapa. Só que pelo fato de ser as pessoas não terem tanto conhecimento de mapa, né, então provavelmente acham o GPS muito mais fácil. E com certeza é, né? Uma das representações que mais se aproxima da realidade é o globo terrestre. Apesar de ser uma reprodução extremamente reduzida e simplificada da Terra, essa representação apresenta algumas dificuldades, como quando estamos observando uma parte do planeta, estamos impossibilitados de ver as outras. Só para lembrar aqui, começamos na página 39, certo? Vamos mais adiante. Os mapas nos permitem conhecer melhor uma área, um país, um estado, uma cidade. A partir de sua análise, é possível a compreensão do espaço geográfico e suas alterações, assim como as relações sociais entre os seres humanos, certo? Então aqui, olha, nós temos um exemplo de mapa. Aqui em cima terá o título, certo? Para dizer se é o mapa do Brasil. Aqui, olha, escala, que é saber, você tem que saber nessa projeção, né, quando você vai medir, se você vai de 1.000 quilômetros, você vai de 2.000 quilômetros, a gente vai ver a escala mais adiante. Projeção, aqui no 3, tá bom? É onde você vai identificar cada escala. Orientação, sempre tem que ter, né? Norte, sul, leste, oeste. E aqui você tem a legenda. Olha. Cada cozinha dessa representa
um, um determinado ponto que você está pesquisando, certo? Se eu quero determinar que Taquaritinga do Norte está aqui, um pontinho verde aqui no mapa de Pernambuco, eu teria que botar aqui um quadradinho verde e o nome Taquaritinga do Norte, para ficar melhor você interpretar esse mapa. As projeções cartográficas. Os mapas representam a Terra sobre um plano e, para isso, é preciso projetar cada ponto da esfera sobre ele. O resultado é que os mares e os continentes apresentam uma aparência ligeiramente diferente segundo o tipo de projeção cartográfica utilizada. Chamamos de projeções a maneira de representar uma superfície esférica sobre uma superfície plana. Mesmo com essas técnicas, ficou complicada uma representação fiel ao original, já que nenhum tipo de projeção é perfeito. Sempre ocorrerá alguma distorção, seja na forma e no tamanho dos continentes, seja nas distâncias entre os lugares representados. Então, assim, apesar de a gente comparar o mapa com uma fotografia, sempre vai ter uma distorção, não vai ser a real imagem dele. Nos diversos modelos de planisfério, os mais usados são a projeção plana ou polar, projeção cônica e projeção cilíndrica. Vejamos cada um deles. Temos aqui, olha, projeção plana ou polar ou azimutal é aquela cuja face plana envia a sombra das coordenadas para uma folha que toca o globo em um determinado ponto. No modelo que escolhemos e que está representado abaixo, o ponto escolhido foi o Polo Norte. Olha. Aqui, olha. Essa é a projeção plana. O pontinho do meio aqui, olha, está no Polo Norte. Então é como se você fosse ver ela de cima, tá bom? O detalhe é que, à medida que nos afastamos do ponto fixado, aumentam as distorções com relação à realidade. Como esse tipo de mapa mostra somente a metade do planeta, é utilizado na maioria dos casos para representar uma das duas regiões polares da Terra, certo? Então essa região aqui, ela é representada, esse tipo de projeção, ela é usada para representar a região o Polo Norte aqui e o Polo Sul, certo? É como se você fosse ver o planeta da parte de cima somente ou da parte de baixo. Então é óbvio, você vê daqui de cima. Então é óbvio que você não vai ver o Polo Sul, né? Jamais, e muito menos aquela parte que está perto do Polo Sul, certo? Essa projeção é uma das que melhor representa as zonas polares. Zonas polares são Polo Sul e Polo Norte. A projeção plana, ou azimutal, certo? Que é essa aqui, é a que mais pode representar os interesses geopolíticos, pois permite a centralização do mapa em qualquer país do mundo. Bom, vamos para a projeção cilíndrica. Projeção cilíndrica é produzida a partir do envolvimento da esfera terrestre em um cilindro de papel imaginário, como se uma luz atravessasse o globo e projetasse os paralelos e meridianos na folha. Essa projeção caracteriza-se por apresentar paralelos e meridianos retos e perpendiculares. Então, olha, quando a gente fala em cilindro, a gente vai ver essa parte aqui, olha, realmente um cilindro é aquela forma geométrica como se fosse um rolo de papel higiênico, certo? Ele fica aqui no meio, olha, e você vai ver cada partezinha dessa rodando. Então, seria uma imagem 3D, onde eu poderia ver aqui, né, essa parte aqui, onde está o Brasil, e eu poderia ir virando e vendo, fazendo uma imagem, uma rotação 3D e vendo todos os pontos do planeta. Então essa é a projeção cilíndrica. Tá bom? Então, quando a gente fala projeção cilíndrica, ela vai estar representada assim, olha. Tá bom? Assim eu vejo cada pedacinho do globo e a plana eu vou ver aqui de cima. Tá bom? A projeção cônica assemelha-se à cilíndrica, porém, no lugar do cilindro temos um cone envolvendo a sua superfície terrestre, que depois será planificada. É muito comum na apresentação de áreas pertencentes à zona temperada. Esse tipo de projeção apresenta paralelos circulares e meridianos retos, que se originam de um único ponto. Então, a cilíndrica, olha, eu não vou ter nem essa forma aqui do lado do planeta, muito menos aqui em cima dos polos norte. Eu vou formar um cilindro aqui, olha, essa pontinha, e vou ver qual é a área que me interessa, olha. Então eu tenho aqui o polo norte, o polo sul, e vou ver essa parte mais periférica ao polo norte, certo? Então temos projeção plana, projeção cilíndrica
e projeção cônica, ok? Vamos para as escalas. Escalas de um mapa servem para estabelecer a relação entre o tamanho real de um lugar e a sua representação no papel, ou seja, quantas vezes o objeto real, no caso a Terra ou alguma parte dela, precisou ser reduzida para caber no mapa. Há dois tipos de escala, a numérica e a gráfica. A escala numérica é a relação entre as distâncias no mapa e as distâncias do terreno representadas por uma fração ordinária, na qual o numerador corresponde à medida no mapa e o denominador corresponde à medida real. Por exemplo, se determinado mapa estiver na escala 1200, 1 para 200 mil, quer dizer, lê-se 1 por 200 mil. Isso significa que cada unidade de distância no mapa, 1 centímetro, por exemplo, corresponde a 200 mil unidades, certo? Centímetros corresponde a 2.000 quilômetros no terreno, certo? Então, essa escala numérica, ela é utilizada assim, ó. Quando você vê números, certo? Aqui eu tenho 0 km, 200 km, 400 km. Então eu sei que aqui ela vai de 200 em 200 km, certo? Essa aqui é a escala numérica. Já a escala gráfica é apresentada por alguma figura semelhante a um pedaço de régua, na qual são indicadas as medidas reais sobre as medidas no papel. Por exemplo, neste caso, a reta foi dividida em 3 partes iguais, cada uma medindo 1 centímetro, certo? 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. Isso significa que cada uma dessas partes no mapa equivale a 200 km no terreno, ou seja, como eu falei, vai de 200 em 200. Isso se chama escalas. Há uma regra para entendermos a escala. Quanto maior a escala, menores os detalhes. Quanto menor a escala, maiores os detalhes. Observe no gráfico. Aqui eles têm essa escala. A escala grande possui o denominador da fração pequena e a escala pequena possui o denominador da escala da fração grande. Então, do mundial ao local. Aqui a gente tem, ó, do mundo, continente, país, estado, município, bairro, certo? Então aqui, todas essas escalas aqui, elas podem ser usadas para determinar um certo mapa, tá bom? Então aqui a gente tem, olha, cada detalhe desse aqui, você pode transformar todo o mapa com uma escala numérica ou uma escala gráfica, certo? Então é importante você saber que a escala é quando você tem esses detalhes aqui, ó, ou essa numeração aqui, ou esses pontinhos aqui, que determinam a cor, tá bom? Por exemplo, aqui nessa parte amarela, menos de 1. Essa parte mais laranja, 1 a 10, certo? Então aqui você tem a escala gráfica e aqui você tem escala numérica, aqui, certo? Vamos ver agora conversões cartográficas ou símbolos, tá bom? Eu vou dividir esse vídeo em 2 e vou voltar para vocês na próxima aula, tá bom? Até já já.